E aí, galerinha? Bom, vamos para nossa segunda aula e ficou pra gente falar agora sobre o funcionamento do para-raios, tá? A gente vai relembrar o que é um raio, como é que ele se forma, né? Para entender certinho como é que funciona um para-raio e para que ele serve, tá legal? Bom, então o que é um raio, né? Vamos lembrar da última aula. O que é um raio? Um raio é quando a nuvem está muito eletrizada e o ar ele não consegue mais isolar essa quantidade de carga elétrica e a nuvem é neutralizada eletricamente falando pela Terra, tá certo? E essa neutralização é um monte de carga elétrica ou subindo ou descendo, depende dos sinais, né, das cargas, ou subindo ou descendo, e aí a gente vê o raio, né, aquele clarão, aquele som e tudo mais, né? Então não nada mais é do que carga elétrica em um movimento, né, para neutralizar as nuvens. Tá legal? Agora vamos lá pro quadro, porque vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina comigo que a gente tem aqui a nossa nuvem carregada, né? A Terra, que é um corpo neutro, e aqui você tem uma casa, tá? Sem nada de para-raios, tá? Por enquanto. O que acontece? Concorda comigo que esse tanto de ar aqui, esse espaço de ar entre a nuvem e o topo da casa é bem menor do que esse? Então olha só, é bem simples de responder isso aqui. Por onde é mais fácil acontecer a neutralização dessa nuvem? Aqui onde a distância pelo ar é muito grande ou aqui onde a distância é bem menor? Obviamente, né, professor, que é desse lado, né, onde a distância é menor. Então, o raio ele vai escolher, na verdade, o menor caminho e ele vai vir e vai cair na casa, tá certo? Isso é quando numa situação de não para-raios. Professor, pode acontecer também desse raio cair numa pessoa, né? Imagina que a gente não tenha essa casa, tem uma pessoa aqui. Ela é o ponto mais perto da nuvem que existe entre a Terra e a nuvem. Ela é o ponto mais perto, de menor distância. O raio vai cair nela? Vai cair nela, infelizmente, tá certo? Isso aí você tem que tomar cuidado. Então o que acontece? O que é um para-raio, na verdade? Então, para-raio, na verdade, consiste em você ligar um fio aqui na Terra, tá certo? Símbolo aqui de fio terra. Você liga um fio aqui, e ele sobe lá em cima e ele tem geralmente uma, duas ou três pontas bem afiadas, tá? Por que essas pontas são bem afiadas? Agora volta aqui para mim. Existe uma coisa na física que a gente chama de poder das pontas. Toda vez que um condutor, né, tiver carregado e ele possui uma ponta mesmo, pontiagudo, ele possui uma ponta, todas as cargas elétricas que estão em excesso nesse cara, elas vão migrar, elas vão caminhar e se acumular em maior quantidade nas pontas, tá? E aí se você lembrar lá do conceito de campo elétrico, o campo elétrico, onde eu tenho mais cargas, o campo elétrico é maior, tá certo? Então se o campo elétrico é maior aqui nessa ponta, então próximo dessa região eu tenho um potencial elétrico muito alto. E aí entra o funcionamento do para-raio. Por quê? Porque se lá em cima da casa, né? Eu liguei esse fio aqui no chão. Eu tenho essas duas ou três pontas, né? Duas ou três estacas pontiagudas, vamos dizer assim. E ele está ligado na terra, o que vai acontecer? Se eu deixar a carga elétrica fluir aqui, as cargas elétricas vão se acumulando nessas pontas e vão gerando, próximo desse para-raio, um campo elétrico muito alto mesmo, tá? E aí vamos voltar aqui para o nosso quadro. Por quê? Se eu tenho um campo elétrico aqui muito alto, né? Que tipo de carga que essa nuvem positiva vai atrair lá do chão? Vai atrair as cargas negativas. Então vai começar a subir carga negativa lá para cima. Então aqui eu vou ficar com um monte de carga negativa, um campo elétrico muito alto. E aí entra a principal função de um para-raio, que não é puxar raio, tá? A principal função, a primeira função de duas que ele tem, a primeira função de um para-raio é evitar que o raio aconteça. Então, como ele começa a acumular um monte de carga negativa aqui nessas pontas, vez ou outra, uma dessas cargas escapa e vai para a nuvem. Agora pensa comigo, ó, tem três cargas positivas aqui. Se uma negativa pular para cá, eu já neutralizei essa. Já tem só duas. Se mais uma pular, eu neutralizo a outra. Se mais uma pular, se isso for se repetindo, vai chegar um momento que esse para-raio vai começar. De tanto ele ir jogando carguinhas na nuvem, ele vai acabar neutralizando a nuvem. E uma nuvem neutra não tem possibilidade de cair raio em lugar nenhum, tá certo? Então, a primeira função, na verdade, do para-raio é evitar que os raios aconteçam. De que maneira, professor? Com as pontas, o poder das pontas, o acúmulo de cargas nas pontas finas, afiadas do para-raio, e a Terra vai fornecendo, né, esses elétrons para o ar
e conduzindo para a nuvem devagarinho, tá certo? Então ele vai neutralizando, vai neutralizando. Professor, mas só os elétrons que vão, eles não descem, não? Se a carga for se a nuvem for negativa, os elétrons não vão descer? Sim. Aí você tem, né? Se a nuvem lá em cima está com um monte de elétrons sobrando, esses elétrons, aqui eu vou ter uma carga positiva, e esses elétrons, volta e meia, vão descendo pelo para-raio e se dirigindo até a Terra e se neutralizando. Tá certo? O professor, o senhor falou que tem duas funções para o para-raio. Qual que é a segunda? Bom, a segunda é, pensa numa situação extrema, que esse para-raio, ele tá funcionando, ele tá jogando cargas, né, nas nuvens para tentar neutralizar ela, só que ele não consegue fazer isso a tempo, vamos dizer assim. Se ele não conseguir neutralizar essa nuvem, ou se ela se carregar muito mais rápido do que a velocidade que ele neutraliza, vai acontecer o quê? Vamos voltar lá pro quadro. O meu para-raio, né, vai ser, na verdade, a menor distância e o caminho mais fácil, tá, para esse acúmulo de cargas, né, para essa neutralização acontecer. Então, ao invés dele cair na casa, dele cair numa pessoa que está aqui, né, em pé, numa árvore, ele vai escolher cair nesse para-raio e vai ser imediatamente dirigido para a Terra e vai ser neutralizado, tá? Então, lembrando, a primeira função do para-raio é evitar que os raios aconteçam. Se isso não funcionar, se isso não for suficiente, é preferível, então, que o raio caia nesse para-raio, porque esse para-raio vai conduzir toda essa energia diretamente para a Terra, né, sem cair em ninguém, sem ir para casa, sem ir para rede elétrica nenhuma, tá certo? E neutralizar da mesma maneira. Tá legal? Vamos fazer umas questõezinhas? Olha só. Então aqui, a gente pega a questão, vamos pegar a primeira questão. Durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, né, descarga descendente, do solo para as nuvens, que é uma descarga ascendente, né? Como a gente falou, depende dos sinais, né, das cargas. Entre uma nuvem e outra. Normalmente observa-se primeiro o clarão no céu, que é o relâmpago que a gente chama, certo? E somente alguns segundos depois ouve-se o barulho do trovão, barulho causado pela descarga elétrica. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar, né, como a gente comentou antes, pela descarga elétrica, que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora, é o som. E o fenômeno de ouvir o trovão, certo tempo depois da descarga elétrica ter ocorrido, na verdade essa questão quer saber o quê? Por que a gente primeiro vê o clarão do raio e depois escuta, né? Então, letra A, por que acontece esse fenômeno, essa diferença? Porque a velocidade de propagação do som ser diminuída por conta do aquecimento do ar? Não. Letra B, a propagação da luz ocorrer através do ar e a propagação do som ocorrer através do solo? Não, também. A propagação do som também ocorre pelo ar. Letra C, a velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som? Show de bola, né? Letra C, galera. Por que letra C? Qual que é a velocidade da luz, professor? 300 mil km por segundo. Vamos lembrar lá das primeiras aulas do segundo ano do ensino médio. E a velocidade do som? 1.200 km por hora, tá? Então eu tenho 300 mil km por segundo contra 1.200 km por hora. Então a luz é muito mais rápida do que o som. Por isso que a gente primeiro vê o raio e só depois de alguns instantes, né, dependendo da distância que isso aconteceu, que a gente escuta o trovão, tá? Então a gente fica com a letra B de... B não, né? Perdão, letra C. Legal? A gente fica com a letra C. Vamos sublinhar ela aqui. Tá aí. Vamos fazer mais uma? 3. Na mitologia dos povos da antiguidade, assim como no humor de Luiz Fernando Veríssimo, os raios são apresentados como manifestações da irritação dos deuses, né? Então tá aqui, ó. Deus é um mito, né? Cai um raio nele. Eu não tenho senso de humor, né? Por quê? Porque eles achavam que os raios eram... Os deuses estavam bravos, né? Não se tinha um entendimento da física e da natureza como se tem hoje. Vamos ver o que essa questão fala. Ó. Seus conhecimentos de eletricidade permitem-lhe afirmar que ocorrem descargas elétricas entre nuvens e a Terra quando? Letra A. O ar se torna condutor porque foi ultrapassado o valor da rigidez de elétrica. Pô, uma boa opção, né? Vamos ver as outras. Letra B. Cresce muito a rigidez elétrica do ar devido ao acúmulo de cargas elétricas nas nuvens? Não. Letra C. Se torna nula a diferença de potencial entre as nuvens e até... Logicamente que não. Se a diferença de potencial for nula, é porque não tem campo elétrico. Se não tem campo elétrico, não tem por que cair raio. Letra D. Diminui o campo elétrico na região devido à eletrização da superfície terrestre? Não. O valor do campo elétrico na região oscila fortemente? Também não, né? Ele só vai aumentando. Então a gente fica, né, com a letra A. O ar se torna um condutor porque foi ultrapassado o valor da rigidez de elétrica, como a gente comentou na aula anterior e nessa também, né? O que é rigidez de elétrica, professor?
É o quanto aquele ar consegue se manter isolante, tá, diante de um grande campo elétrico. Isso é a rigidez elétrica. Quando ele não consegue mais, a rigidez elétrica é rompida e aí a gente tem o fenômeno chamado de raio. Legal? Bom, então, entendido como é que um raio acontece, tá? Então, o que a gente pode tirar de ensinamento disso aí, né? De utilidade pública. Você não deve ficar próximo de torres, né? Se bem que quase toda torre tem um para-raio, e aí, mas você não vai ficar ali perto, né? Porque se cair um raio nesse para-raio, né? Se for aquela segunda opção que a gente comentou, vai ser uma grande energia indo para a Terra. Você não é legal, você está ali perto, tá? Você não deve ficar num campo sozinho, em pé, numa situação de tempestade, tá? Qual que é o melhor? Você fica agachado, porque você não... tem que lembrar o seguinte, você não quer ser o caminho mais próximo e nem o mais fácil para acontecer a neutralização da nuvem, tá? Que é o raio. Você não quer ser essa pessoa, deixa para ser uma árvore, deixa para ser uma antena ou até o próprio para-raio para fazer essa função. Legal? Então, pessoal, se cuidem, dão uma estudada, dão uma revisada, tá? Responde as questões novamente, qualquer coisa, manda um WhatsApp. Tá joia? Valeu, tchau, tchau.